Nosso diretor-geral da CEI permanece aqui conosco, porque ele será o mediador deste último painel, Logística e Saúde como fatores de desenvolvimento regional. Nós convidamos os palestrantes, o coordenador do SIDAX Fiocruz, senhor Maurício Lima Barreto, por gentileza. Diretor-geral da Empresa Brasileira de Produtos Farmacêuticos e de Saúde da China, senhor Xi Weiwei. E o superintendente do IBGE na Bahia, senhor André Urpia. Bem, pessoal, nós tivemos aí o nosso secretário Davidson com um problema que seria o mediador familiar, né, de falecimento. O nosso secretário Ângelo está com a virose, o nosso vice-governador está com a virose, então orar para que eles se recuperem. E eu fiquei, então, com a missão de substituir o nosso mediador, o Davidson Magalhães, que veio pela manhã, mas, infelizmente, não pôde ficar à tarde. Então, quero saudar aqui os nossos palestrantes. Eu fico muito feliz em abordar esse tema aqui de logística e saúde como fator de desenvolvimento. Em primeiro lugar, quero saudar aqui o nosso querido amigo Xu Weiwei, mais conhecido como Léo, né? Léo, com essa cara de menino, é simplesmente o CEO da maior empresa de medicamentos da China. E ele hoje reside no Brasil, né? A medicina chinesa é utilizada amplamente hoje aqui no SUS, técnicas de acupuntura e etc. Estamos enviando para a China agora, Léo, mais 6 servidores. E eu fui conhecer a Merreco lá na China, é algo impressionante, né? A gente entra nas cápsulas o cara lê até a nossa alma lá com a leitura que eles fazem, né, as tecnologias avançadas utilizadas. Então, quero dar boas-vindas. Quero dar boas-vindas também ao nosso professor Maurício. Professor Maurício vamos dizer assim, um tesouro que a Bahia tem, porque ele é responsável pela maior corte de brasileiros hoje, né? A maior fonte hoje de dados. Ele vai falar um pouco, mais de 100 milhões de brasileiros catalogados na área de saúde coletiva, e é uma experiência baiana que é utilizada hoje no mundo todo. Quando se fala em saúde coletiva, o professor Maurício é referência com diversos artigos internacionais publicados. E, para nossa sorte, vai ser o nosso vizinho lá no Parque Tecnológico. Então, professor, a gente está lá como aprendiz, Vossa Senhoria. E também o meu querido amigo André Urpia, que é superintendente do IBGE da Bahia, aqui representando o presidente Márcio Portman. André é um servidor qualificadíssimo. Não precisamos rasgar cedo aqui, mas o censo na Bahia foi conduzido por você com brilhantismo, né? Nós utilizamos hoje os dados do censo para diversos estudos realizados pela CEI. O governador vira e mexe, né? Agora mesmo ele teve uma reunião com a agricultura familiar, então solicita para a gente dados da PNAD contínua. Então são informações que a gente está sempre buscando no IBGE. E quando eu assumi a CEI, eu digo, né, a CEI é o IBGE da Bahia. Então, falo isso com muita alegria. Sejam muito bem-vindos, senhores, né? Também foi comentado aqui das nossas publicações. Lá fora, nós deixamos aí de forma graciosa, gratuita, alguns exemplares de nossas publicações para suprir aí a ausência. Não temos, lamentavelmente, tantas publicações quanto queríamos, mas também deixamos aí à disposição de vocês as publicações da CEI. Então, vou dar início a esse painel. Vocês estão com o microfone aí. Eu vou primeiro chamar o doutor Maurício para discursar aí sobre o seu tema de saúde como fator de desenvolvimento. Seja bem-vindo. Alô? Pode falar aqui? Alô?
Você começa, bota no início. Bem, eu queria primeiro agradecer a Cássio a distinção de estar aqui nesse encontro, Brasil-China. Eu tive a oportunidade de visitar a China algumas vezes, né? Poucas vezes, algumas poucas vezes, mas é um país realmente fascinante de se conhecer, né? E a oportunidade de ter interação com alguns cientistas, pesquisadores chineses, e que mostra a pujança do país. Então, é realmente uma oportunidade de estar aqui nesse encontro e a distinção de ter sido convidado por Cássio para falar para vocês. Eu sou da Fiocruz hoje, eu sou fui professor da Universidade Federal da Bahia por muito tempo e nos últimos anos eu estou envolvido na Fiocruz num projeto de um centro, né, que pode passar aqui. Esse aqui? É um centro que funciona numa unidade da Fiocruz, o centro, mas funciona numa área da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, né? Então, eu tenho a Secretaria muito gentilmente nos cede esse espaço para trabalharmos, e esse centro é o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde. É, na verdade, um grande experimento, né, de utilização massiva de dados, né, para entender e para estudar as questões de saúde da população brasileira, né? Eu não sou da área de econômica, sou médico, né, epidemiologista, mas a gente trabalha também com dados, né, evidentemente focado em desafios no campo da saúde, né? E, basicamente, a situação que nos põe, e a questão que nos põe, é que o Brasil, inclusive o IBGE, um dos líderes disso, né, produz uma imensa quantidade de informação, né? Hoje você tem informações nas mais diversas áreas, incluindo áreas de saúde, mas áreas sociais. Isso são um conjunto complexo de registros, né, que, no final de contas, traça a vida de cada um de nós, né? Nós nascemos, é registrado, nós temos um SINASC, né, nós vamos estudar, entramos na escola, tem registros escolares, né, até morrer tem o registro do óbito, né? Então, esse conjunto de registros, eles existem, né, mas são registros separados, eles não são conectados, né, facilmente, né? Eles estão em silos separados, né? E há uma clara fragmentação desses dados. Os dados não são vinculados, então, meu dado de nascimento não é vinculado com dado escolar, não é vinculado com outros dados. Então, há hoje uma busca, né, e uma possibilidade de que a pesquisa em saúde pode sofrer, e vem sofrendo, na verdade, uma imensa transformação na medida em que se consiga, né, conectar esses dados de rotina, né? Quer dizer, uma das funções e uma das atividades da atividade científica no campo da saúde é exatamente coletar dados sobre indivíduos, né, e conectar esses dados, né, e você tendo os dados já coletados, né, o esforço é de coletar e, com isso, testar, né, demonstrar questões que não são conhecidas e que esses dados podem possibilitar. O Cássio falou aí, então, nesse esforço de vinculação de dados, nós temos conseguido acesso a uma série de bases originais de informação, como, por exemplo, o Cadastro Único, né? O Cadastro Único é aquele cadastro que é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e que cada brasileiro que queira aplicar ou queira, né, competir por um dos programas de proteção social do governo federal, ele tem que completar o Cadastro Único. Né? O Cadastro Único hoje, para você ter ideia, começou em 2003, né? E nós conseguimos essas bases históricas e vinculamos tudo isso e consegue hoje ter quase 130 milhões de pessoas conectadas, né? E com essas bases, nós, em cima do Cadastro Único, se conecta uma série outra de informações, né, de saúde, mas também informações sociais. Eu vou dar aqui um exemplo, né, para vocês entenderem melhor, a Bolsa Família, né, que é um programa social e que tem o objetivo de reduzir a pobreza. A pobreza é um dos maiores impactantes na saúde da população. Eu sou médico e, né, podia estar falando aqui que o importante são os medicamentos e tal, mas eu não acho. Eu acho que o maior fator, né, que influencia a saúde da população é as condições de vida de sua população, né? E isso é uma das coisas que o SIDAX vem trabalhando e tentando demonstrar. Temos também uma coorte de nascimento, né, baseado a mesma similar anterior,
né, e baseado nos dados do Sistema de Nascimento do Ministério da Saúde, que já tem mais de 30 milhões de nascimentos. Então, com essas coortes, o SIDAX vem desenvolvendo uma série de linhas estratégicas de pesquisa, né? Aí é uma lista dessas linhas, né? E eu vou apresentar rapidamente algumas das coisas que vêm sendo feitas, né? Então, nós temos tentado entender melhor as desigualdades em saúde no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual, né? E essa desigualdade tem uma influência imensa na população brasileira. Então, esse tem sido um dos objetivos de estudo, né? E aqui a gente já vê, por exemplo, a possibilidade desses dados. Um recente estudo, né, que foi completado, a gente tenta estudar o crescimento das crianças. Nós conseguimos uma base de dados do Ministério da Saúde, que é o CISVAN, né, que coleta dados sobre os dados antropométricos de crianças que vão nas unidades de saúde, né, desde, né, há mais de 15 anos de seguimento desses dados, e nós temos perto de 10 milhões, dados de 10 milhões de crianças e crescimento de crianças, né? E a gente vê uma coisa interessante, né? Entre 2008 e 2014, as crianças brasileiras cresceram 1 centímetro a mais do que na década anterior, né? Então, vocês verem o processo de transformação que está acontecendo na sociedade brasileira. Outro dado sobre as populações, com esses mesmos dados, né, a questão nutricional de mortalidade nas populações indígenas, né? Então, usando também dados da mortalidade de crianças, né, a gente vê essa linha azul aí, que está no gráfico, né, é a mortalidade indígenas comparados com outros grupos étnico-raciais brasileiros, né? E os indígenas brasileiros, eles têm uma mortalidade quase 3 vezes maior do que a média da mortalidade no país, né? A mesma coisa é o crescimento, né, da população indígena, né? Hoje, a população indígena brasileira tem um déficit de crescimento de 3 centímetros. Né? Uma criança indígena tem, em média, 3 centímetros de diferença da população normal. Por que isso é importante, né? Importante para focar políticas públicas, né, compensatórias, que deem a essa população a oportunidade de encontrar, né, e desenvolver, né, de acordo com o potencial que toda criança tem, por exemplo, né? Então, não há razão nenhuma, a não ser diferenças sociais importantes, nutricionais importantes, que uma criança indígena tenha 3 centímetros a menos do que a média de crescimento nacional, né? Eu vou passar aqui. Né, estudos de imigração, né, esses dados permitem estudos migratórios, então uma série de estudos sobre migração, mas eu queria chamar a atenção sobre uma política social importante no Brasil, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família tem sido um carro-chefe das políticas sociais brasileiras, né, porque é uma transferência de renda do Estado, né, e existe muito debate na sociedade sobre o valor e a importância dessa política, né, e a gente tem evidência de que essa política tem feito contribuições indeléveis, irreversíveis e extremamente importantes para a saúde da população brasileira, né? Para vocês terem uma ideia, né, esse estudo, por exemplo, a gente tentou ver o papel do Bolsa Família na mortalidade de crianças, né? O Bolsa Família tem contribuído para uma redução de em torno de 17% da mortalidade em crianças, né? Quando chega para o suicídio, né, que é um fator, uma causa importante de mortalidade, né, e representa o desespero humano, né, um dos pontos áureos, dos maiores, né, estágios do desespero humano e pessoal, né, o indivíduo tirar a própria vida, você vê o Bolsa Família tem um impacto de mais de 50% na taxa de suicídio. Ou seja, famílias que recebem Bolsa Família, a taxa de suicídio reduz da ordem de 50% comparado com famílias que não recebem. O Bolsa Família reduz a mortalidade infantil, o Bolsa Família reduz a infecção por HIV/AIDS, né? Eu não vou ter tempo de discutir em detalhes cada um desses resultados, mas esses resultados são publicados em revistas científicas, né? Revistas científicas de alto impacto, revistas científicas confiáveis, né? Então, tem impactos na mortalidade cardiovascular. Então, há um conjunto de evidências, né, que se acumula nos estudos que nós vemos fazendo,
de que realmente a redução da pobreza, né, no Brasil, e a gente acredita que isso tem aplicação universal, né, é um fator realmente transformador das condições de saúde da população. É muito antigo a ideia de que entre as populações mais pobres, né, você tem piores condições de saúde. Mas tem poucas evidências de que políticas sociais, né, dedicadas a reduzir a pobreza têm impactos de grande significância na saúde da população. Então, as evidências que a gente tem acumulado com os dados que dispomos e com as estruturas de dados que dispomos, os recursos de dados que dispomos, né, tem uma contribuição importante, né, em mostrar tudo isso. Isso avança, né? Recentemente o SIDAC está envolvido num grande estudo, a construção de uma plataforma de dados climáticos, né? Que a crise do Rio Grande do Sul é um momento muito forte para nós todos, mas a questão climática já vem se agravando no mundo há alguns anos, né? E a ideia é construir uma grande plataforma de dados climáticos que permita, né, a estudos, né, entre clima e saúde em grande escala, né, seja no estado da Bahia, seja a nível do Nordeste ou a nível nacional, né? Essa plataforma está em construção de dados, então tem uma série de dados sendo coletados e várias, né, níveis de dados, né, dados de estações terrestres, né, que existem no país, dados de chamada reanálises, que são modelos, né, que se utilizam de dados de satélite. Então temos colaboração com a Agência Espacial Europeia para transferência de dados, né, para esse sistema. Então, uma série complexa de dados, né, para construir e permitir que se estude, né, com grandes detalhes efeitos, por exemplo, de ondas de calor, ou temperaturas extremas, que é um fator imenso na saúde, ou que se estude os efeitos de seca, né, na saúde da população, e estudo efeitos de desastres, né, climáticos, principalmente, na saúde da população. Quer dizer, isso vai permitir ter uma infraestrutura disponível de investigação, né, para estudar relações de clima e saúde, e, com isso, desenvolver, inclusive, modelos, né, futuros preditivos, ou modelos que tenham capacidade, né, de ajudar a entender os acontecimentos futuros, né? Uma outra iniciativa é um sistema de antecipação de pandemias, né? Há um interesse imenso internacional, né, que há uma nova pandemia depois do Covid, né, vai chegar a qualquer momento, né, e há um esforço, né, de vários grupos no mundo de desenvolver sistemas preditivos, e um desses sistemas está sendo desenvolvido aqui no SIDAC, né, com suporte do Ministério da Saúde, da Fundação Rockefeller, né, de um sistema razoavelmente complexo, né, para tentar ver se nós criamos, né, usando os dados disponíveis nos sistemas de saúde nacional, né, se cria uma capacidade de detecção precoce de epidemias, né? Então, em resumo, a minha mensagem é que a utilização dos dados, né, disponíveis nos nossos sistemas, né, que são de boa qualidade, cobrem, né, hoje grande parte da população por razões diferentes, né, são registrados nesses sistemas, né. Ele é um imenso recurso, né, quando bem utilizado, quando articulada, né, esses dados são, né, tira a fragmentação dele, eles são reconectados, né, ele abre uma imensa possibilidade, um imenso recurso de pesquisa, de avaliação de políticas, né, e, enfim, um instrumento, né, de entendimento dos problemas de saúde da população, né, e também para desenvolver tecnologias, né, de prevenção da saúde em larga escala. Então, essa é a minha mensagem. Obrigado. Então, tchau. Muito grato, meu amigo. Quando o senhor fala em evidências, é música para os nossos ouvidos, né? Evidências científicas, a gente sair do achismo para construirmos as políticas públicas, monitorando, avaliando. É isso que o SIDAC faz, é isso que está à disposição da sociedade no quesito de saúde coletiva e temas correlatos. Eu quero também registrar aqui a presença da senhora Cláudia, né, a presidente da ESC, que é a associação. Por favor, Cláudia, veio do Rio aí para nos prestigiar. Ela é a presidente da Associação dos Estudantes e Seminários na China. É uma parceira de primeiríssima ordem nossa, além de ser muito competente. Agradeço a sua presença.
E passo, então, a palavra assim. Eu quero fazer um esclarecimento. Os senhores podem estar se questionando aí por que os nossos amigos chineses sumiram, né? Mas o que aconteceu é que a Consuleza, diante das perspectivas, né, dessa visita aqui, amanhã a gente vai a BID com a comitiva chinesa, ela convocou todos os chineses presentes, liberou aqui Jim e nosso amigo palestrante Léo, Mr. Wu, porque há um indicativo de que eles vão ampliar a permanência aqui no estado da Bahia. E eles estão exatamente lá trabalhando essa possibilidade. A Consuleza convocou todos e pediu que eu externasse aqui essa ausência momentânea aqui, né? Não obstante estejam sendo gravadas palestras, mas ela pediu que fizesse o registro. Então, ato contínuo, eu peço que o nosso palestrante, Léo, se dirija aqui ao púlpito. Por favor, querido. Funciona bem. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Weiwei, como a Cássio apresentou. Eu tenho nome aqui brasileiro, chama Leonardo. Todo mundo me conhece como Léo, Leonardo, então faz. Obrigado. Tenho sotaque já. Já peguei sotaque carioca, mas não importa, né? Bom, já. Obrigado. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá bom, rapidinho. Bom, o tema... Tá ok, né? Tá, obrigado. Meu nome é Weiwei, me chamo Leonardo, tanto faz. Eu sou CEO aqui da Merreco, do Brasil, e a nossa matriz chama China Merreco. China Merreco é uma empresa estatal administrada diretamente pelo governo central. E também a empresa listada na Bolsa de Valores em Xangai. É uma das 3 maiores empresas estatais na área da saúde. Eu gostaria de convidar pessoas ou amigos nessa área e aproveitar uma visita na China e para visitar a nossa sede lá. Todo mundo será convidado. Bom, primeiro eu queria agradecer, rapidinho, a SEI, o meu amigo, grande amigo, José Cássio, e pelo convite, e o cônsul, senhor Tianmin, para participar desse fórum. Na verdade, no ano passado, eu vim aqui e foi impressionante na primeira vez. E essa é a segunda vez eu vim na Bahia e conhecer esse fórum e fazer essa palestra. E ficou muito animado e gostaria de compartilhar os meus pensamentos, as minhas considerações sobre o tema de logística logística e a saúde como fator de desenvolvimento regional. Bom, vou passar rapidinho. E, bom, esse ano é um ano decisivo para a China, tanto para a China quanto para o Brasil. Esse ano marca o 50º ano de estabelecendo relação diplomática entre China e o Brasil. Bom, o Brasil já virou um país mais exportada para o produto para a China. E a China também está exportando para o Brasil no mesmo tempo. E, bom, espero que a relação bilateral poderia aprofundar e a ser estreita quando intercâmbio bilateral e intercâmbio econômico. Bom, voltamos ao tópico logística de saúde. Eu sou um cara que tem bastante experiência, tanto a experiência aprofunda, né, apunta em várias áreas. Eu trabalhei 9 anos na área de construção e energia renovável e 2 anos na logística e carro elétrico.
e 3 anos na área da saúde. Eu tenho perspectiva de várias áreas. Bom, sobre o tópico, esse tópico, o tema, eu tenho a minha ponto de vista, gostaria de compartilhar com vocês. Bom, não. Acho que é. Peraí. Não, esse foi de. Bom. Não, esse slide de ano passado. Bom, tem um problema técnico, mas vou tentar apresentar sem os slides, tá? Bom. Oi? Tem que voltar. É outro slide. Esse foi de ano passado. Bom, esqueça o probleminha técnico. Vou dar algum exemplo. 15 anos atrás, eu visitei uma cidade pequena lá na China. Pode imaginar, essa cidade parece Camaçali. Camaçali fica do lado de Bahia, de Salvador, e Taizhou, essa cidade na China pequena, fica do lado de Xangai. Bom, é parecido. E também não tem porto, fica no interior. Naquela época, essa cidade não tem nada. Falta de infraestrutura, de logística, falta de infraestrutura de tudo, inclusive a saúde, tudo. Bom, o que não tem imagem para demonstrar. Nessa cidade me dá uma impressão de tem carência de tudo. Um produtor de fruta, ele precisa 5 dias para deslocamento até uma cidade para vender produto dele. E isso representa a maioria da cidade lá na China, naquela época. Mas teve uma mudança muito grande nos últimos anos. Vou falar o que mudou e apresentar depois. Bom, ano passado eu tive uma visita no norte, aqui no Brasil. A cidade chama Teresina, Piauí, e também me dá a mesma impressão. Obrigado. Me dá a mesma impressão. É uma cidade tem carência de tudo, carência de infraestrutura, tem carência de logística, tem carência de saúde. E também um amigo lá, ele é o diretor geral da um clube da saúde mesmo. Ele tem a ambição de fazer a expansão na região inteira de Piauí. Ele tem uma frota de 70 unidades móveis para atender pessoa que tem necessidade de fazer diagnóstico de imagem. Mas, como tem uma carência de infraestrutura, a frota não chega no lugar onde precisa. Mas, bom, como a empresa dela é forte e o presidente fez uma tentativa numa cidade, eu esqueci o nome da cidade, mas fez uma tentativa de melhorar a rodovia dessa cidade até o Teresinas. Vou dar um exemplo que mudou. Quando a ampliação dessa rodovia foi completa, essa cidade X, se chama X, e a população de X cresceu, e as obras, os adultos voltou da Teresina, de outra região para essa cidade. E essa cidade virou um centro da saúde na região. Esse é um exemplo.
E também voltamos para o exemplo de Taizhou, que é outra cidade eu mencionei no início, na China. A Taizhou, no início, é Camaçali, lá na China, e não tem nada indústria, não tem infraestrutura, não tem nada. E a PIB lá é muito pequeno, com impacto de efeito chama sifão da Xangai. A pessoa fugir da cidade, a cidade perder tudo, não tem esperança para crescimento. Bom, como essa cidade hoje em dia virou uma cidade grande, ou seja, primeira cidade que possui uma cidade chama cidade médico na China. Acho que tem 3 fatores me chamam a atenção. Primeiro, a prefeitura conseguiu melhoria a rodovia no início, com investimento, com um empréstimo de um banco para fazer conexão com a cidade intercidade com a Xangai. Tem rodovia gratuita de Xangai para essa cidade. E, segundo lugar, a prefeitura tentou atrair indústrias da farmacêutica, farmacos da fora, com incentivos de impostos e outros incentivos. E, bom, com 15 anos de desenvolvimento, essa cidade hoje em dia ficou no primeiro lugar de produção de naval. E pode fazer pesquisa no Google, fica em primeiro lugar em produção de naval e fica em primeiro lugar em produção de farmacêutica lá na China. Hoje em dia tem um parque industrial da farmacêutica que possui, se não me engano, o número 25 quilômetros quadrados. É uma cidade de farmacêutica lá. Bom, há mudanças grandes, mas acho que isso me suporta mais argumentos sobre a logística e a saúde, que são 2 maiores fatores para impulsionar o desenvolvimento econômico e para a melhoria o ecossistema da uma economia. Bom, vou dar mais um exemplo, aproveitar essa palestra. E eu sou da uma cidade chamada Zhengzhou, talvez ninguém conhece, mas vou falar, essa cidade tem um templo famoso do mundo, chama Shaolin. Bom, depois vamos ter um show de Kung Fu. Eu sou da mesma cidade, onde tem esse templo Shaolin. Essa cidade, ela é pequenininha e agora virou o centro de trem-balas. E essa cidade trouxe pela trem, cidade de trem. Hoje em dia tem trem-bala para 26 capitais lá na China e tem uma estação gigantesca na Ásia. E se não me engano, tem 25 vias em paralelos para trem-balas passam. Bom, esse também pode ser um exemplo. E quando uma cidade não tem nada, a melhoria de logística, a melhoria de infraestrutura poderia trazer benefícios muito grandes, potenciais, para impressionar o desenvolvimento de uma cidade. E esse retorno não é retorno de números, acho que é um retorno em números. E, bom, China o governo chinês é mais concentrado, aqui o governo são diferentes, mas isso pode ser uma referência. Bom, mais ou menos sobre o tópico, sobre o tema, já apresentou assim. Na última página, gostaria de
apresentar um pouco sobre a empresa Merrego. A Merrego já está mergulhando nesse mercado de saúde há 40 anos e já temos uma filial aqui no Brasil e temos um slogan, um terceiro de trazer melhores produtos e alta tecnologia na área de saúde para os povos brasileiros, para pessoa lutar com problemas de saúde, problemas de tudo. Bom, eu não vou entrar para a parte técnica. Temos bastante soluções e produtos e serviços, mas não vou entrar nessa parte. Essa é a minha propaganda. Bom, finalmente, eu queria agradecer de novo o convite a si. E também foi impressionante a palestra do Dr. Maurício e espero que o Dr. André possa dar mais palavras para a gente. Obrigado. Valeu. Grato, Léo. Léo fez aqui, ele está com um evento em São Paulo com 4.000 pessoas nesse evento e fez questão de vir pessoalmente aqui, vai voltar hoje. Quando eu falei da sua presença aqui, doutor Maurício, ele disse eu vou lá conhecê-lo, porque a empresa, a holding Genertech, é uma gigante no mercado chinês. A gente quer trazê-los para cá, já fiz a aproximação da Merreco com a Bahia Pharma, e nós teremos aí para os próximos anos excelentes perspectivas para o estado da Bahia, né? A SEI, obviamente, vai suportando os estudos da Bahia Pharma, identificando quais são os fármacos capazes de serem produzidos aqui, quais são os que têm maior consumo, né? A gente pega as notas fiscais da Fazenda do Estado da Bahia e a gente, portanto, suportará as suas iniciativas aqui junto ao governo do Estado com vistas à melhoria de condições de vida do cidadão, né? E vocês viram também ali aqueles ônibus. A gente pensa que isso é invenção aqui da Bahia, mas isso vem lá, é negócio da China. A China monta verdadeiros hospitais dentro dos ônibus. A gente foi conhecer, Cláudia está ali balançando, né, Cláudia? A gente viu como é que eles trabalham. A China é um país gigantesco, assim como o Brasil, e com locais de difícil acesso, com a população rural ainda muito grande. E nós vimos, eu fui lá 2 vezes no ano passado, a gente vê a preocupação do governo central com a saúde do cidadão. Então, esse aprendizado também aqui, a gente vai assimilar e, com fé em Deus aqui, a população baiana também gozará desses benefícios. E só mais uma informação, Léo foi um dos patrocinadores de um bailarino baiano, lutador de capoeira, ficou 3 meses na China aprendendo Kung Fu Shaolin. Um rapaz que veio da periferia aqui do nosso estado, da nossa cidade, e inclusive ele vai ser um dos apresentadores aqui, né, um dos bailarinos que estão, vamos dizer assim, divulgando a cultura chinesa junto ao nosso estado. Então, grato, Léo, pela sua corriqueira gentileza de comparecer aí, viu? Agora eu convoco o meu querido amigo André para fazer uso da fala. Por favor, querido. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É uma honra estar aqui com vocês, convite aqui de Acácio, e dividir e apresentar um pouco para vocês o resultado, né, na Bahia. Eu tentei tirar de lá, agora. Você volta, está no final? Não, está no final aí. Pronto. Beleza. Para lá. Pronto. Tá, mas ele passou sozinho. Vamos nessa. Então, assim, a ideia aqui é contribuir um pouco com esse debate aqui sobre logística e saúde como fatores de desenvolvimento.
A ideia é apresentar um pouquinho aqui para os pesquisadores, para os investidores, enfim, para o público inteiro que está aqui, que é bem diverso, um pouco da realidade do nosso estado da Bahia, como é que ele está nessa questão de saúde, para as questões todas, tanto de investimento público como investimento privado, e como estamos nós, né, nos enxergarmos dentro dessa realidade de saúde, de logística disponível no Estado. Pronto. Aqui eu vou usar essas 3 pesquisas que o IBGE fez, diante de tantas outras que a gente executa. Uma Regiões de Influência de Cidades 2018, que é a REGIC, está ali a referência das fontes, também dados de 2010 e 2022, dos 2 censos, para a gente tentar comparar e entender como é que está essa população dentro do nosso Estado. Né? O desenho da Bahia parece muito com o do Brasil, eu aproveitei a Ponga e já usei o próprio mapa do Brasil mesmo, mas para mostrar como é que está a distribuição, onde que essas pessoas estão, que estrutura nós temos, que demandas, né, essa população está tendo, como é que está essa realidade, dar uma olhadinha nisso para a gente entender o que é que a gente precisa ser feito ou melhorado diante da nossa realidade. Aqui, desse estudo da REDIC, o IBGE fez um levantamento com diversos parâmetros de pesquisa para identificar as influências das cidades. Então, aqui está o mapa das cidades, as maiores cidades, e a quem e até onde elas influenciam. Né? Então, o tamanho de Salvador, com toda a teia de influência dela sobre os outros municípios, no que se refere a toda a questão de infraestrutura, né? Não só de saúde, como outras que a gente vai ver aqui também. E a gente vê aqui alguns centros, né, além da capital, alguns centros regionais, como Vitória da Conquista, Feira de Santana, Barreiras, que já deve estar também sofrendo uma alteração com a pressão do crescimento também de Luiz Eduardo Magalhães. E dessa imagem aqui, eu queria destacar só uma questão de Juazeiro ali em cima, que a gente vê a pouca influência de Salvador sobre Juazeiro, né, tanto de demanda, de dependência, porque Juazeiro acaba se juntando com Petrolina, com toda a estrutura que Petrolina tem, e acaba sendo muito mais influenciada por Pernambuco. Eu não trouxe aqui o mapa, mas a pesquisa apresenta e mostra toda a influência, né, de Pernambuco sobre Juazeiro, muito mais forte do que de Salvador sobre esse município. Tá? E aqui embaixo eu trago alguns dados da questão de atendimento médico. Né? A população brasileira, ou baiana, para ter acesso, né, a atendimentos médicos de baixa e média complexidade, que aí vão uma consulta simples, um exame de laboratório, né, uma radiografia, coisas básicas, tem que se deslocar, em média, 84 quilômetros, né, quando que a média superior a deslocamento da população no país, que tem que se deslocar 72 quilômetros para conseguir ter esse tipo de acesso, né, a esse tipo de exames e de tratamento médico. Para atendimento de alta complexidade, que aí vai tratamentos mais longos, como, por exemplo, do câncer, cirurgias mais complexas, né, que exigem internamento, a população tem que se deslocar 213 quilômetros, em média, para ter acesso a esse tipo de acesso à saúde, dentro do nosso Estado. Quando que a média nacional é de 155 quilômetros de deslocamento para que as pessoas consigam ter acesso a isso. Então, essa é mais ou menos a realidade que a gente tinha já em 2018, pouco antes da pandemia. Da pandemia, a gente teve uma mudançazinha, uma alteração, uma melhora, né, mas foi uma leve melhora, que não chegou ainda a atingir os patamares que a gente precisa, mas a gente chega lá. Então, nessa pesquisa, 6 em cada 10 cidades baianas indicaram que o tratamento era feito como referência em Salvador. Né? E quem aqui reside em Salvador vai ter na lembrança aqueles ônibus que circulam diariamente dentro da cidade, ou até mesmo as casas de apoio que os municípios criam aqui como referências para o período de transição para essas populações, para dar um apoio para essas populações que se deslocam até aqui para poder fazer. Isso tem melhorado um pouco, mas ainda é muito forte aqui na nossa capital. E aí eu vou destacar aqui, aproveitar aqui uma capital regional, como é Feira de Santana, e pela força de Salvador, a capilaridade de influência e de acesso aos serviços acaba sendo muito mais para o interior da cidade, do Estado, e não para o litoral. Né? Então, a estrutura de referência de Feira de Santana acaba influenciando todos esses municípios, ou a dependência entre eles. E diversos serviços, inclusive, né, os de saúde, como eu coloquei antes.
E aqui eu destaco os dois menores deslocamentos que a gente tem, que, por exemplo, capitais como regionais como essa e outros municípios também já conseguem dar conta, né, de fazer isso, que é a compra de móveis elétricos e compra de vestuário e calçados, que os grandes centros, né, cidades e outras cidades conseguem dar conta disso. E aí a gente destaca aqui também com Vitória da Conquista, que é uma das áreas que influencia inclusive o norte do estado de Minas Gerais. Algumas cidades ali acabam usando Conquista como referência, muito mais do que próprio BH ou outras cidades que têm esse mesmo potencial dentro de Minas Gerais. E aqui a gente traz alguns outros elementos de infraestrutura que nessa pesquisa foi levantada, que é a questão da distância de acesso ao aeroporto. Né, em média, as pessoas têm que deslocar 200 quilômetros para conseguir ter um acesso ao aeroporto. A gente pensa, mas tem cidades pequenas que têm aeroporto, mas não tem uma estrutura de voos para que a pessoa realmente precise, ou dos serviços que ela precisa para fazer o deslocamento. Então, por isso, chegamos a essa média de 200 quilômetros, que é a segunda maior do Nordeste e a sétima do país. Né? A origem dos jornais impressos que circulam, que a gente tem uma ideia um pouco de como é que está a imprensa disseminada e produzindo informações. Os jornais, em média, percorrem aí 165 quilômetros para conseguir ser divulgados, serem circulados dentro dos municípios. E um outro ponto bem interessante, que mobiliza também a movimentação da população, é o custo de dinheiro superior, onde as pessoas têm que se deslocar 160 quilômetros em média para conseguir ter acesso a uma universidade. Então, esse é um fator que também movimenta a população, e a gente percebe isso, no censo a gente identificou isso, quantos jovens se mudam de uma cidade para outra para conseguir estudar, ou quantos, né, têm que se deslocar durante longos períodos para conseguir chegar e ter acesso a esse tipo de deslocamento. Então, os últimos 3 aí que estão acima de 100 quilômetros, em que os baianos precisam se mover. Aqui está a densidade demográfica, né, do nosso estado em 2010, e eu trouxe essa imagem aqui para poder destacar uma identidade. Vocês conseguem perceber as linhas ali, que são as rodovias, as BRs, e a mancha, né, da densidade demográfica muito próximas dessas regiões. Então, quão concentrada acaba ficando em cima das estruturas de infraestruturas disponíveis de deslocamento. Né? Agora, recentemente, teve uma reportagem que uma cidade inteira do Rio Grande do Sul ficou sem a sua estrada, enquanto a própria população foi reconstruir a estrada, porque o comércio inteiro dependia, a cidade inteira dependia daquela BR ali. Então, eles mesmos nem esperaram o governo, foi uma junção ali do público e privado que se juntou e fez a reconstrução, porque, assim, agora, com essa via, né, posta novamente em termos de circulação, a gente consegue ter esperança e ter vida e ter comércio no ambiente. Então, a gente percebe isso também, essa questão toda em cima dessas vias aí. Então, a qualidade, a ampliação disso, quão é importante a gente estar mantendo e ampliando essa rede para distribuição, e ter alguns vazios também no estado, né, também com vazios de vias e de infraestrutura. Aqui, já a densidade demográfica de 2022, mas mais marcada por município. Né? A mancha é mesmo no município. Então, a gente vê a predominância da área litorânea com maior densidade. E eu queria, nessa imagem aqui, também destacar o crescimento ali, que a gente vai ver depois na próxima tabela, ali de Luiz Eduardo Magalhães, né? Que é um município que tem crescido em proporções que, assim, é impressionante. A gente vai ver depois o percentualzinho, é 5%, 7% em relação a períodos assim curtos. Está sendo um crescimento muito grande, e fica também um desafio de infraestrutura forte para tudo, né? Tanto para escolar, cultura, que tem lá a produção, quanto também a de saúde, para poder fazer. A gente não conseguiu colocar aqui, mas hoje de manhã o IBGE divulgou, né, em parceria, adiantou a divulgação dos dados do georreferenciamento dos endereços, e já é possível por exemplo, a gente mapear aonde estão as estruturas de saúde. Né? Eu fiz um mapazinho de Salvador, mas eu não consegui entrar aqui, não deu tempo entre a gente divulgar e eu consegui mandar para cá para ser incluído aqui na apresentação.
e a gente já, né, com esses dados que foram divulgados hoje em função da antecipação para atender as demandas do Rio Grande do Sul, né, para saber exatamente quantas pessoas, aonde estavam em cada casa, como tudo é georreferenciado, então esse dado é muito importante, estava tudo pronto para a gente ia divulgar no dia 15/6, o presidente resolveu antecipar e já disponibilizou hoje para a sociedade, já está entregando esses dados para as prefeituras também. E aí lá é possível mapear. E aqui eu trouxe para a gente dar uma analisadinha nos 20 maiores municípios, para a gente fazer essa análise bem rapidinha. E aqui no cantinho estão os percentuais de crescimento geométrico, né? Como a REDIC classificou cada município, né? Salvador e toda a região metropolitana de Salvador, que ficou como metrópole, os municípios vizinhos também estão nesse conjunto, e tem as capitais regionais que a gente falou, Vitória da Conquista, então a gente vê os crescimentos. Salvador está passando um pouco por um efeito que já passou outras capitais, que é uma questão de deslocamento da população, né, para os municípios próximos, os municípios vizinhos, que conseguem oferecer residências com valor, com custo melhor, com qualidade melhor, qualidade de vida. A pandemia meio que forçou um pouco antecipou um pouco essa mudança, e, por exemplo, tem pessoas hoje que residem no que eram as suas casas de praia, né, no litoral de Camaçari, e residem e usam suas casas em Salvador como uso ocasional. Né? Tem uma mudança de paradigma forte aí de qualidade de vida que proporcionou isso, mas isso é um efeito que a gente vê também em outros estados. Já viu, a gente só não vê em Brasília, porque Brasília conta tudo. Né? As cidades satélites conta como Brasília. Se a gente fosse separado, como é para a gente como município, a gente já também estaria vendo isso já em Brasília também, como a gente já vê em BH, no Rio de Janeiro e em outros cantos. Então, aqui estão as mudanças, os crescimentos maiores, em Lauro de Freitas com um crescimento também grande, Camaçari também com um crescimento grande, 1,78%, acima de 1% em relação a 2010. Né? E um outro destaque dessa página aqui que eu queria chamar a atenção é Porto Seguro, né? Que tem um crescimento ali também bem acentuado, acima de 2,4% de 2010 para cá, com a estrutura hoteleira de lá, com a estrutura de aeroporto, né, de infraestrutura, de voos, também trouxe muita gente para morar em Porto Seguro, e às vezes pessoas que moravam em São Paulo, moravam no Rio, estão optando por morar em Porto Seguro, e de lá, facilmente, quando precisar, consegue chegar e retornar. E aqui, nesse daqui, a gente vê algumas cidades médias aí tendo uma redução, ou um crescimento pequeno, né? E aí tem uma movimentação entre as 20 maiores cidades. A questão de Simões Filho, muito puxada também, uma queda também muito puxada pela questão de violência, né? No município, no entorno do município. E eu queria chamar a atenção de Luiz Eduardo Magalhães com um crescimento de 5% de 2010 para cá, do total de população de lá, né? E é um crescimento bem significativo, e a gente já viu esse crescimento no levantamento de 2007, no censo agro, na contagem da população, de 7%, agora vê outro de 5%, tem uma cidade que está com uma pujança aí que não para. E a gente incorporou e entrou aqui alguns municípios com mais de 100 mil habitantes, Santo Antônio de Jesus, que eu queria voltar um pouco aquele último dado de universidades. Né? Santo Antônio de Jesus, por ser uma cidade que tem um entroncamento, né, de estradas e proximidade com outros municípios, tem também lá institutos de universidade estadual, duas universidades federais, tem o IFPA, tem o UFRB, então tem toda uma estrutura que acaba atraindo para ela, né, essa questão de população também para residir dentro do município, e aí tem um crescimento, né, não continua crescendo, não mantém a ordem de prioridade, porque Luiz Eduardo tem um crescimento acima da média. Então, acho que era isso. Obrigado. Maravilha, André. É bom ouvir sua explanação. Por um lado, a gente fica um pouco triste, né? Imagine os nossos irmãos terem que andar 200 quilômetros ou mais para ter um atendimento de alta complexidade, né? Então, esse é o nosso desafio, de levar a alta gestão, esses dados tratados, a informação cristalizada, para que a tomada de decisão ela seja assertiva, né? E o governador Jerônimo ele tem elegido a função planejamento como o norte da sua administração. Então, a SEI cada vez mais vem sendo ouvida. O governador
Jerônimo transformou a CEI no primeiro Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, à exceção das universidades, isso na reforma administrativa. E hoje o orçamento da sede 4 vezes maior do que quando eu recebi a autarquia, né? Então isso revela de forma inequívoca a preocupação do governador. A gente também recebe demandas quase que diárias. Vamos abrir um hospital. Onde abrir esse hospital? Nós fazemos estudos específicos, né? O doutor Maurício sussurrou aqui, a surpreendente essa queda da população de Salvador. Por quê? Os nossos técnicos da CEI, juntamente com o IBGE, se debruçam para entender o porquê, quais razões Salvador teve um decréscimo na sua população, né? André trouxe algumas evidências. Luiz Eduardo, por exemplo, hoje é o Eldorado, né? É um local que é, vamos dizer assim, almejado pela população jovem do estado da Bahia, e a gente vê assim uma verdadeira corrida para as oportunidades que lá se encontram. Bom, para encerrar o nosso grandioso evento, eu reputo que as falas aqui hoje foram muito interessantes. É evidente que em 12 minutos é um desafio aqui para os nossos palestrantes, mas a ideia é exatamente fazer um apanhado geral das nossas relações com a China, reiterar aqui a satisfação, Eduardo, do lançamento do livro. O espaço lá fora, eu esqueci o nome do espaço, que vai ser feita a apresentação, e logo após um coquetel, né, convido a todos a participarem, e deixar aqui o e-mail, pessoal, diger@cei.ba.gov.br. Diger, né, diretoria geral, diger@cei.ba.gov.br. Nós franquearemos as pessoas que questionem aos palestrantes. Nós teremos o cuidado de fazer o envio das perguntas aos palestrantes para que todos tenham, vamos dizer assim, as suas dúvidas satisfeitas. Então, mais uma vez, eu quero tirar uma foto aqui com os palestrantes, vou dar os livros. Agradeço muito a participação de vocês todos. Muito grato.